Você sabia que ser escolhido por Deus exige muito mais do que simplesmente aceitar seu chamado? A verdade é que, para viver o propósito divino, não há vitória sem sacrifício. Muitos tentam evitar o sofrimento, mas a realidade é que os maiores escolhidos enfrentaram os maiores desafios. O caminho do escolhido não é fácil, mas é esse caminho que leva à vitória verdadeira e eterna. Se você está se perguntando o que realmente significa ser um escolhido de Deus e qual o preço desse chamado, este vídeo vai te dar as respostas. Neste vídeo, vamos explorar o que está por trás dos sacrifícios exigidos por Deus ao nos escolher. Desde deixar para trás confortos pessoais até enfrentar desafios inesperados, ser escolhido é uma jornada transformadora. Mas é uma jornada que também traz recompensas profundas, tanto no plano espiritual quanto no natural. Se você tem passado por dificuldades ou se sente desanimado pelo peso da sua jornada, saiba que esses desafios são uma preparação para algo maior. Continue assistindo, porque vamos falar sobre como esses sacrifícios, embora dolorosos, são essenciais para a vitória. Este não é um vídeo sobre facilidades, mas sobre a beleza do processo de ser moldado por Deus. A jornada de quem é escolhido por Ele é uma mistura de luta e recompensa, e é essencial entender que os maiores desafios frequentemente geram as maiores vitórias. Você está pronto para descobrir como o custo de ser escolhido por Deus é, na verdade, o que te leva a uma vitória incomparável? Então, continue conosco e venha ver como esses sacrifícios podem definir sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Ser escolhido por Deus não é algo simples ou automático. É um chamado que vem com um propósito maior, que ultrapassa nossa compreensão imediata. Quando Deus escolhe alguém, Ele vê além das limitações humanas e reconhece algo único na pessoa. Não se trata apenas de um convite, mas de uma responsabilidade divina. Para entender o verdadeiro significado de ser escolhido, é preciso olhar para os exemplos de personagens bíblicos que receberam esse chamado e enfrentaram enormes desafios. Moisés, por exemplo, foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas, antes disso, ele teve que confrontar suas próprias inseguranças e limitações. Ao ser escolhido, você não está apenas recebendo uma missão, está sendo preparado para ser transformado ao longo do processo. O chamado divino exige mais do que simples obediência, exige uma total rendição ao plano de Deus, mesmo quando isso vai contra suas próprias vontades e desejos. O escolhido passa por um processo de refinamento, onde suas fraquezas são expostas para que Deus possa moldá-lo à sua imagem e propósito. Esse processo é, muitas vezes, desconfortável, porque Deus quer nos levar a um lugar de dependência total dele. Cada pessoa chamada por Deus tem uma missão única. Não existe um chamado genérico, e isso faz com que cada jornada seja pessoal e específica. Deus escolhe indivíduos com base em sua sabedoria e em seu plano perfeito, sabendo exatamente o que cada um de nós é capaz de suportar. O chamado divino, embora exigente, também é uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprender a confiar mais plenamente nele. Os momentos de dificuldade ao longo dessa jornada são necessários para nos fazer mais fortes e mais preparados para o que Deus tem reservado. Ser escolhido não significa que a vida será fácil. Pelo contrário, a escolha divina muitas vezes vem com desafios que testam nossa fé. A experiência do escolhido é marcada por lutas internas e externas, por momentos em que parece que a missão é impossível. Mas é justamente através desses momentos que a força do escolhido é forjada. Deus não nos escolhe para fazer o fácil, mas para realizar o impossível, algo que só Ele pode fazer por meio de nós. Deus escolhe aqueles que têm o coração disposto a ser moldado por Ele. Muitas vezes, isso envolve desapegar-se de nossas próprias ideias e planos para aceitar a vontade divina. Às vezes, é necessário abrir mão de confortos pessoais, de uma vida tranquila, para seguir o chamado. A escolha de Deus nos tira da zona de conforto e nos coloca em situações que nos desafiam a depender dele em cada passo que damos. Isso não significa que a jornada será apenas sofrimento, mas que o chamado exige coragem e fé. Quando olhamos para a história de grandes homens e mulheres de Deus, percebemos que o chamado divino não é para todos. Ser escolhido por Deus é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade se reflete em nossas atitudes, em como respondemos ao chamado. Não é uma decisão que pode ser tomada levianamente, pois envolve uma mudança profunda no caráter e na vida da pessoa chamada. A responsabilidade é grande, mas a recompensa de ser usado por Deus é indescritível. A jornada do escolhido é muitas vezes solitária.
Pode ser difícil encontrar apoio ou compreensão daqueles ao nosso redor, principalmente quando os desafios são grandes. Mas, nesse momento, é que a fé do escolhido é testada. É no silêncio da luta, na solitude das dificuldades, que Deus nos capacita e fortalece. O escolhido aprende a confiar mais em Deus do que em suas próprias forças, e é essa confiança que o levará à vitória. Outro aspecto importante de ser escolhido é que Deus não nos escolhe com base em nossa perfeição, mas na disposição do nosso coração. Ele vê além de nossas falhas e limitações, e mesmo assim, nos escolhe para uma obra divina. Isso mostra a grandeza do amor de Deus. Ele nos chama não porque somos bons o suficiente, mas porque Ele sabe o que podemos nos tornar quando somos transformados por Ele. Ser escolhido por Deus é, portanto, um processo de renovação constante. É uma jornada de fé, de renúncia e de crescimento espiritual. Mas é, acima de tudo, uma jornada de descobertas. Descobrimos quem realmente somos, o que Deus quer de nós e como podemos ser usados para sua glória. O chamado de Deus nos desafia a deixar para trás o velho homem e nos torna novas criaturas, preparadas para realizar o impossível. Quando Deus escolhe alguém, Ele não está apenas chamando essa pessoa para uma missão, mas para uma transformação profunda. Os sacrifícios no caminho do escolhido são inevitáveis e fazem parte do processo de purificação e preparação. Muitas vezes, somos chamados a renunciar a coisas que nos são caras, como sonhos pessoais, relações confortáveis ou até mesmo nosso próprio entendimento de sucesso. Esses sacrifícios não são apenas obstáculos, mas meios pelos quais Deus nos molda e nos prepara para o que está por vir. O maior sacrifício que muitos enfrentam ao ser escolhidos por Deus é a renúncia ao controle. Quando aceitamos o chamado de Deus, estamos dizendo, essencialmente, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o caminho à frente. Isso implica deixar de lado nossas próprias estratégias e confiar que Deus tem um plano melhor, mesmo quando esse plano parece incerto ou desafiador. O controle, que muitas vezes tentamos manter sobre nossas vidas, deve ser entregue a Deus para que Ele possa fazer a obra dele em nós. A renúncia também envolve o sacrifício do conforto. Deus não chama os escolhidos para uma vida sem desafios, e o caminho do escolhido muitas vezes é mais difícil do que imaginamos. Podemos ser chamados a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar críticas, rejeições e até perseguições. Isso se reflete nas histórias bíblicas de figuras como José, que foi vendido como escravo e passou anos na prisão, ou Davi, que foi perseguido por Saul, mas ainda assim se manteve fiel a Deus. Eles sacrificaram o conforto e a estabilidade, mas, no final, Deus os exaltou de maneira incomparável. Além disso, o caminho do escolhido exige sacrifícios emocionais. À medida que avançamos na jornada divina, somos chamados a lidar com nossas feridas, traumas e falhas emocionais. Deus não apenas trabalha em nossas ações externas, mas também no nosso coração. Ele exige que enfrentemos nossas dores mais profundas e que confiemos que Ele pode curá-las e usá-las para sua glória. Muitos escolhidos de Deus passam por um período de sofrimento emocional e interior, mas é nesse momento que somos transformados e moldados para algo maior. Outro sacrifício significativo é o tempo e a energia. O caminho do escolhido muitas vezes exige mais tempo do que gostaríamos de dar. A dedicação ao propósito de Deus pode significar abrir mão de atividades ou planos pessoais. O escolhido entende que a missão de Deus deve ser prioridade, e isso pode exigir um esforço considerável, muitas vezes além do que parecia ser possível. Mas a recompensa é eterna, e o tempo investido no reino de Deus nunca é perdido. O sacrifício também se reflete em nossa disposição para servir aos outros. Deus chama os escolhidos para serem instrumentos de sua vontade, o que muitas vezes significa colocar os outros antes de nós mesmos. Jesus é o maior exemplo disso. Ele, sendo Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Ser escolhido por Deus nos chama a imitar essa atitude de serviço, muitas vezes em situações que não nos trazem benefícios imediatos. Isso pode significar perder momentos de lazer, sacrificar recursos financeiros ou até mesmo abrir mão de reconhecimento. Os sacrifícios no caminho do escolhido não são apenas perdas, mas oportunidades de crescimento e amadurecimento. Cada sacrifício que fazemos nos aproxima mais do caráter de Cristo e nos prepara para aquilo que Deus tem para nós. Esses sacrifícios não são o fim da história, mas apenas o começo de uma jornada de transformação e fé. Cada passo dado no sacrifício nos leva mais perto da recompensa que Deus prometeu aos seus escolhidos. Outro aspecto dos sacrifícios no caminho do escolhido é o isolamento temporário.
Muitas vezes, ao seguir o chamado de Deus, sentimos que estamos sozinhos na jornada. Podemos ser incompreendidos por amigos e familiares, e até mesmo por aqueles que estão ao nosso redor na igreja ou comunidade. Esse isolamento, embora doloroso, é uma oportunidade para Deus trabalhar profundamente em nosso caráter. Nos momentos de solidão, aprendemos a depender mais de Deus e a entender que Ele é suficiente para nós, independentemente das circunstâncias. Por fim, o sacrifício mais profundo é a entrega total da nossa vontade ao plano de Deus. Quando aceitamos o chamado divino, estamos dizendo, não minha vontade, mas a tua, Senhor. Este é um sacrifício radical, que exige que deixemos de lado nossos próprios sonhos e planos, para abraçar o que Deus tem para nós. Mas é nesse momento de total entrega que Deus começa a realizar em nós algo extraordinário, algo que excede tudo o que poderíamos pedir ou imaginar. Apesar de todos os sacrifícios que enfrentamos no caminho de ser escolhidos por Deus, a recompensa divina é sempre maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. A recompensa de Deus não é apenas algo que recebemos ao final da nossa jornada, mas algo que experimentamos ao longo do processo, enquanto obedecemos ao seu chamado. Deus nunca exige algo de nós sem prometer uma recompensa que ultrapassa nossas expectativas. Uma das maiores recompensas de ser escolhido por Deus é a proximidade com Ele. À medida que seguimos sua direção e nos entregamos ao seu plano, nos tornamos mais íntimos de Deus. Ele começa a revelar mais de si mesmo para nós, e passamos a experimentar uma comunhão mais profunda e verdadeira. Nada neste mundo pode substituir essa intimidade com o Criador, que é a maior recompensa para o escolhido. A paz que vem dessa proximidade com Deus é indescritível e faz com que os sacrifícios no caminho valham a pena. Além disso, a recompensa de ser escolhido por Deus inclui a transformação do nosso caráter. À medida que passamos por dificuldades, aprendemos a confiar mais plenamente em Deus, a desenvolver paciência, humildade e perseverança. Esses frutos do Espírito não são apenas virtudes, mas sinais da obra de Deus em nós, nos tornando mais semelhantes a Cristo. A recompensa não é apenas o que Deus nos dá, mas o que Ele faz em nós. Cada transformação em nosso caráter nos torna mais capacitados para cumprir o propósito divino. Outra recompensa significativa é a realização do propósito divino em nossas vidas. Quando Deus nos escolhe, Ele nos chama para algo específico e grandioso. Esse propósito, quando cumprido, nos dá um sentido profundo de realização e satisfação. Não há maior sensação do que saber que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. A verdadeira felicidade não vem da conquista pessoal, mas do cumprimento do chamado divino. A recompensa de ser escolhido também envolve a honra de servir ao reino de Deus. Quando obedecemos ao chamado divino, somos usados como instrumentos nas mãos de Deus para realizar a sua vontade. A honra de servir a um propósito eterno, de ser parte do plano redentor de Deus, é uma recompensa incomparável. Ser escolhido é ser convidado para participar da obra de Deus no mundo, algo que vai além de qualquer realização humana. Uma recompensa importante que muitas vezes passamos por alto é a força e a capacitação divina. Deus não nos chama para uma missão sem nos equipar para ela. Ele nos dá o poder e a sabedoria necessária para cumprir o que Ele planejou. A recompensa de ser escolhido é que não estamos sozinhos nesse caminho. Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo a cada passo. Cada desafio que enfrentamos, Ele nos dá a graça necessária para superá-lo. Em muitas ocasiões, a recompensa de ser escolhido é a restauração de nossas vidas. Quando aceitamos o chamado divino, Deus traz cura e restauração para áreas de nossas vidas que estavam quebradas ou perdidas. A jornada do escolhido não é apenas sobre cumprir uma missão, mas também sobre ser transformado e restaurado pela graça de Deus. Ele não só usa nossas dificuldades, mas também nos cura e nos faz novos para sua obra. Além disso, a recompensa de ser escolhido envolve a experiência da alegria e da paz que só Deus pode dar. Embora a jornada seja marcada por sacrifícios e lutas, aqueles que são escolhidos por Deus experimentam uma alegria que vai além das circunstâncias. Essa alegria não é baseada no que está acontecendo ao nosso redor, mas no que Deus está fazendo dentro de nós. Ela é uma recompensa contínua ao longo da caminhada, uma força que nos sustenta e nos mantém firmes, mesmo nas dificuldades. Por fim, uma das maiores recompensas de ser escolhido por Deus é a certeza de que nossa vida tem um propósito eterno. Enquanto os objetivos terrenos podem ser passageiros, o propósito divino tem um impacto eterno. Ao seguir o chamado de Deus,
Estamos investindo em algo que vai além da nossa existência terrena. Sabemos que, no final, estaremos com Deus, desfrutando da recompensa eterna que Ele preparou para aqueles que o servem fielmente. Depois de entender o significado de ser escolhido por Deus, os sacrifícios que isso envolve e as recompensas divinas, surge a pergunta: como podemos viver plenamente esse chamado? Como podemos abraçar cada aspecto da jornada de ser escolhidos por Deus, de maneira que honre a Ele e também nos permita viver no propósito para o qual fomos criados? A resposta está em uma atitude constante de fé, obediência e dependência de Deus. Primeiramente, viver plenamente o chamado de Deus começa com uma entrega total. Não podemos viver de forma plena no propósito divino se não estamos dispostos a nos entregar por completo. Isso significa abrir mão do controle e confiar plenamente na direção que Deus está nos guiando, mesmo quando o caminho parece incerto. Entregar-se totalmente a Deus é o primeiro passo para viver plenamente o chamado, pois é Ele quem molda, fortalece e guia aqueles que o seguem com o coração sincero. Além disso, viver o chamado de Deus exige uma disposição constante para aprender e crescer. Ao longo da jornada, Deus nos ensina muitas lições importantes. Ele usa situações de nossa vida, tanto as fáceis quanto as difíceis, para nos ensinar a sua vontade e nos transformar à sua imagem. Viver plenamente o chamado é entender que cada experiência, cada desafio, cada vitória faz parte do processo de crescimento espiritual e preparação para o propósito maior. Outro aspecto essencial é a perseverança, pois o caminho do escolhido nem sempre será fácil. Haverá momentos de cansaço, dúvidas e até frustração, mas a perseverança é uma chave fundamental para viver o chamado de Deus. É preciso continuar, mesmo quando as coisas parecem difíceis, porque Deus está trabalhando em cada momento, e Ele nos capacita a perseverar até o fim. Os escolhidos de Deus não desistem, eles continuam a confiar em Ele, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. A oração e a busca constante pela presença de Deus são igualmente vitais. Viver plenamente o chamado divino não é algo que podemos fazer com nossas próprias forças. Precisamos da direção e da sabedoria de Deus em cada passo que damos. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma forma de comunhão contínua com o Criador. É através da oração que encontramos força, renovação e clareza para continuar a jornada com fé e confiança. Uma vida de obediência a Deus é fundamental para quem deseja viver plenamente o chamado divino. Obedecer aos mandamentos e às instruções de Deus não é opcional, é um aspecto essencial da vida cristã. Cada ato de obediência nos aproxima mais de Deus e nos permite cumprir o propósito que Ele planejou para nós. Viver em obediência significa estar disposto a seguir a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Outra forma de viver plenamente o chamado de Deus é servir aos outros com amor e dedicação. O chamado divino não é apenas sobre nossa jornada pessoal, mas também sobre como podemos impactar a vida das outras pessoas. Jesus nos ensinou que ser grande no reino de Deus é servir aos outros. O serviço é uma expressão prática do nosso amor por Deus e dos outros, e ao servir, vivemos mais plenamente o propósito para o qual fomos chamados. Ter uma visão eterna e não limitada ao presente também é essencial. Aqueles que vivem plenamente o chamado de Deus entendem que o impacto de suas ações vai além da vida terrena. Cada sacrifício, cada decisão tomada em obediência a Deus, tem uma recompensa eterna. Quando vivemos com a perspectiva de que nossas ações têm um impacto duradouro, nos motivamos a perseverar, sabendo que estamos investindo em algo muito maior do que nossa própria existência momentânea. A fidelidade também é uma característica-chave de quem vive plenamente o chamado de Deus. Ser fiel, mesmo nas pequenas coisas, é o que Deus espera daqueles que são chamados. A fidelidade a Deus não se demonstra apenas em grandes decisões, mas também nas pequenas atitudes diárias. Fazer o que Deus pede, mesmo nas coisas que parecem insignificantes, é o reflexo de um coração totalmente entregue a Ele. Por fim, viver plenamente o chamado de Deus é aprender a celebrar as vitórias, mas também a crescer com as derrotas. Cada parte da jornada tem seu valor, e a verdadeira vida abundante em Cristo é vivida com coração grato em todas as circunstâncias. Celebrar as vitórias e aprender com as dificuldades faz parte do processo de ser escolhido, e cada experiência serve para nos moldar em direção à nossa verdadeira vocação em Cristo. Agora que você compreende o custo de ser escolhido por Deus, os sacrifícios que envolvem essa jornada e as recompensas eternas que Ele tem reservado, é hora de dar o próximo passo. Se você se sente chamado por Deus, não tenha medo dos desafios que virão.
Lembre-se de que Ele está com você a cada passo do caminho, capacitando você para cumprir o propósito divino. Abra seu coração, entregue-se totalmente a Ele, e viva com a confiança de que o seu plano é sempre melhor do que qualquer coisa que você tenha planejado. Se esse vídeo tocou seu coração e você quer continuar aprofundando sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais como viver uma vida transformada e direcionada pelo Senhor. Lembre-se, os sacrifícios de hoje são os alicerces para as grandes recompensas de amanhã. Viva com fé, perseverança e um coração disposto a servir, sabendo que Deus tem algo grandioso reservado para você.